Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Platoon, filme de 1986, direção de Oliver Stone, vencedor de 4 prêmios da Academia, incluindo melhor filme e direção. Um projeto que por muitos anos, na realidade, foi apenas um grande sonho do Stone, já que ele notava que seria extremamente difícil produzir mais um filme sobre Guerra do Vietnã, porque as distribuidoras consideravam que a temática estava saturada. E é até curioso pensar nessa relação de risco, e o Oliver Stone fala muito isso nas suas entrevistas discutindo esse projeto, porque praticamente todos os produtores de Hollywood, todos os financiadores de Hollywood diziam que esse filme seria na verdade um grande fracasso de bilheteria, que causaria mais controvérsia do que renda. Um grande engano, na realidade, quem se deu bem foi a Orion Pictures, que aceitou a tarefa de distribuição, também com um ótimo marketing boca a boca, uma grande reação da crítica e do público. No total, Platoon arrecadou 140 milhões de dólares. Mas vamos para a nossa tradicional história dos bastidores dessa produção. Para quem não sabe, o Oliver Stone serviu no Vietnã de setembro de 1967 até abril de 1968. Ele abandonou inclusive a Universidade de Yale para entrar no conflito, para se oferecer para o exército dos Estados Unidos, e quando ele chega no Vietnã, ele logo nota que aquela ideia de amor à pátria vendida pela administração Johnson, na verdade estava completamente errada. Quando ele retorna para os Estados Unidos, ele trabalha como taxista, entra na faculdade de cinema de Nova York e ele fixa um grande objetivo: mostrar ao mundo a sua visão da Guerra do Vietnã, tendo em conta as experiências desse período que ele passou por lá. E ele lança um curta, Last Year in Vietnam, em 1971, que seria o seu projeto de conclusão da graduação de cinema. Na década de 1970, ele tenta ampliar esse curta para um filme, e aí começam os problemas. Ele começa a mandar para os estúdios voltam com a cartinha de rejeição, inicialmente porque ele não era conhecido, ninguém queria apostar no nome dele. Quando o Oliver Stone começa a fazer sucesso como roteirista e como diretor, aí sim o pessoal leva a sério o projeto. Só que aí vem um outro problema. Quem queria financiar o filme na década de 1980 queria colocar 3 milhões de dólares no projeto. E o Stone pediu o dobro disso, pedia 6 milhões de dólares. Então você tem um grande impasse, vários problemas, o projeto quase que foi abandonado. Eu trouxe aqui para o canal a crítica de Os Boinas Verdes, o filme do John Wayne, eu faço uma grande contextualização, eu discuto sobre a visão de guerra do John Wayne e também sobre a administração Johnson, vou deixar o link aqui no card para quem não assistiu, mas é muito curioso notar que o Oliver Stone ele pega esse filme do John Wayne e ele coloca, como eu expliquei na crítica, como uma grande referência, uma referência na verdade do que não fazer, do que não levar para o cinema. Para rodar o filme, aí no caso nas Filipinas, o Oliver Stone ele decide dar um treinamento intensivo para todo o elenco. Se você é fã de Platoon, eu recomendo fortemente a versão em Blu-ray do filme, que tem muito material suplementar de qualidade, bastidores da produção e que fala muito sobre esses problemas. Platoon, na verdade, era aquele projeto que tinha tudo para dar errado, porque faltava dinheiro. Aí quando eles conseguem o dinheiro, eles vão com atraso para as Filipinas. Chega nas Filipinas num período de turbulência política, o governo queria mandar eles embora, não queria mais saber de rodagem de filme dos Estados Unidos por lá. E aí começa a correria do produtor executivo para falar com o governo, aí você tinha que falar com a distribuidora que o filme ia atrasar um pouquinho, mas no final de contas deu tudo certo. E o Oliver Stone ele conseguiu fazer esse período de 30 dias de exercícios militares com o elenco do filme justamente para entregar um resultado mais autêntico, e de fato Platoon é brilhante nesse quesito. O filme conta a história do Chris, interpretado pelo Charlie Sheen, um jovem recruta que abriu mão da universidade para lutar pelo seu país. Ele entra no 25º Batalhão de Infantaria e logo observa que a estrutura de organização é bem diferente do que ele havia imaginado. Isso fica claro, por sinal, quando ele nota os comportamentos antagônicos do Sargento Barnes, interpretado pelo Tom Berenger, e do Sargento Elias, interpretado pelo William Dafoe. What the fuck do you think you're doing? Stay out of this, Elias. This ain't your show. You ain't a firing squad, you piece of shit! Um elemento que eu sempre gostei em Platoon é a forma como ele consegue deixar o público angustiado naturalmente. E isso ocorre por conta de uma das melhores montagens da década de 1980, graças à competência da Claire Simpson, ou seja, imprevisibilidade desde os minutos iniciais, e isso dita todo o rumo do filme. Se você pega a história do gênero guerra no cinema, especialmente os que tratavam sobre a Segunda Guerra Mundial, não apenas produção dos Estados Unidos, produção da França, União Soviética,
você nota algumas características comuns. Tirando algumas raras exceções, a grande maioria dos filmes desconsideram completamente a individualidade. Só que você tem produções para a televisão e para o cinema do final da década de 1960, como Os Boinas Verdes, que aí passam de todos os limites, porque te vendem, na verdade, aquele heroísmo robótico, como se todo soldado viesse da mesma cidade, tivesse a mesma educação e tivesse os mesmos costumes. E o Oliver Stone faz questão de desafiar isso no seu filme, mostrando várias correntes diferentes, várias pessoas diferentes, de costumes, de culturas e preferências diferentes. Você tem o cristão, você tem o sulista, o universitário ou o atleta, por exemplo. Transportando isso para o filme, os breves momentos de alegria, na verdade, dão lugar ao desespero e à tensão graças aos horrores testemunhados. E o principal em Platoon, o medo da morte, a aflição na saída de uma missão. Em Platoon, o Oliver Stone ele acaba humanizando o soldado de uma maneira bem diferente do que era feita no cinema. Na verdade, todo soldado tem seu defeito, ninguém é robô, e a guerra acaba gerando também desvios de caráter. O filme também abre espaço para tratar de questões controversas, como assassinato a sangue frio, e a partir disso você toma conta do ódio brutal e do sentimento anti-americano na época. Uma questão muito importante para a compreensão desse filme: o foco está no batalhão, o foco não está nos Vietcongs, você não tem uma construção desses antagonistas, eles aparecem na tela por conta da batalha, mas não são aqueles vilões estereotipados, e isso é um ponto positivo. Em Platoon também existe a questão moral do batalhão, todos são afetados pelas mortes, e a partir da análise dos acontecimentos em torno do protagonista, você pode notar o trauma que acabou tocando a vida de tantos soldados que participaram da guerra. E aqui você tem uma grande construção desse personagem principal nas 2 horas de rodagem, você acompanha toda essa transformação. Ele entra na guerra com um pensamento, com uma visão de mundo, só que ele testemunha crimes e traições e a partir disso ele deixa o conflito com outras ideias, também com uma outra estrutura de caráter. Isso fecha muito bem com a frase que foi utilizada no marketing desse filme, que é a seguinte: a primeira baixa da guerra é a inocência. Temos aqui um dos melhores filmes sobre essa temática, com uma grande trilha sonora e um trabalho de fotografia extraordinário do lendário Robert Richardson. Eu fecho o Platoon com a nota 9. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!